Agora nós estamos tendo a grata satisfação de estar recebendo aqui os alunos de jornalismo da Univap, né? Isso? Da Univap. Então, pode. Os vereadores vão ficar sentados aqui, vocês vão ser hoje vereadores também, tá? Aí vocês vão quem quiser fazer alguma pergunta, vem aqui, os vereadores sentam aqui, ó. Vem, Calazans, Marcão. Não, senta aqui, ó, porque aí a gente responde aqui qualquer coisa. E aí vamos fazer o bate-papo, vocês vem aqui, Wagner, senta aqui. Roberto, é leve. Aí, se alguém tiver as perguntas, vocês vêm nos microfones de à parte e faz a pergunta para o vereador, para quem vocês quiserem, tá bom? Sintam-se à vontade. Bate-papo diferente. Max, tem que providenciar a cadeira para eles. Bota a cadeira aqui para eles, aqui, ó. Vamos fazer... Renata, faz um takezinho falando que nós estamos recebendo. Bora. Cadê a professora Kátia? Vem aqui, professor. Senta aqui com a gente, aqui, ó. Então tá bom. Na galera dos jornalistas. Fica à vontade, fica à vontade. Então, muito obrigado, em primeiro lugar. Agradeço ao presidente, aos vereadores por receber a gente. Eu falei ali mais cedo para o pessoal da TV Câmara como é importante, né, para os alunos de jornalismo participar de uma sessão pública, vivenciar na prática, né, a prática política mesmo, para eles verem que é possível uma aproximação maior com vocês, enfim. A pauta de hoje, eu falei para eles trazerem uma pauta preparada para entrevistá-los, inclusive. A pauta de hoje é sobre a questão justamente do papel dos vereadores, né, na cidade. Qual que é a função de vocês? Então, eu vou lançar a primeira pergunta, né, vereadores, presidente, se puder me responder, qual que é o papel, então, dos vereadores, né, e na visão de vocês, qual que é a importância do jornalista para mostrar para a sociedade o papel dos vereadores, né, para a sociedade? O jornalista ele tem uma função vital. Qual seria ela? Muito obrigada. Obrigado, professora. Bom, acho que vou responder a primeira, depois os outros vereadores se quiser. Só para dizer, o papel do vereador é o papel de fiscalizar e da gente legislar. Acho que esse é o principal trabalho do vereador. E fazer todo um acompanhamento aqui junto à cidade, ao Poder Executivo, como está sendo aplicado o recurso, de que maneira está sendo, quais são as prioridades da cidade. Então, tudo isso é importante, principalmente essa proximidade com a sociedade, com a população. A gente está mais próximo da população. No primeiro passo já, para ouvir as críticas e também a sugestão da população, e com isso a gente consegue atender o anseio da população de uma maneira mais direta. Então, esse é o principal papel do vereador. A gente sabe que tem muita gente que fala aí, que a gente escuta muito, né, vereadores? Sempre qual o número de projetos realizados, se é bastante um número muito grande que passa pela Câmara Municipal, quais são os projetos que é proposto pelos vereadores. Tudo isso é feito também aqui na Câmara Municipal. Dá-se nome de rua, como o pessoal muito conhece, também fala, o vereador dá muito nome de rua, nome de praça. Também isso é um processo legislativo, é uma das funções da função também do vereador, e outros projetos importantes. A gente consegue discutir a cidade de São José, que é o nosso principal objetivo, aqui na Câmara Municipal. Esse debate, esse diálogo, que é o mais importante da nossa Casa de Leis aqui, para que a gente possa se tornar, na verdade, a caixa de ressonância da nossa sociedade. Então, e o jornalismo é importantíssimo. Quem quer falar do jornalismo aí? Vamos lá. Falar, Cibarco. Fala aqui, ó. Fala. O jornalismo pro... Bom, boa noite a todos. Primeiro, presidente, solicitar o microfone sem fio para os demais vereadores aqui. Se possível, vou responder. Obrigado. O jornalismo é muito importante. Eu acho que o papel de vocês é fundamental, primeiro, de acompanhar as notícias e divulgar a notícia para todos, principalmente hoje pelas redes sociais e a respeito de jornais, tudo. E aqui é muito importante, quando vocês vêm fazer o acompanhamento da Câmara Municipal, porque aqui que é tudo que acontece. O presidente colocou bem claro, né, a função do vereador, que é legislar e fiscalizar, mas também hoje a função do vereador é estar
junto com a população, porque atendendo a população e levando as demandas junto à prefeitura e cobrando isso da prefeitura. Agora, o papel de vocês é importantíssimo, né? Porque o jornalista, ele sempre gosta de dar aquele furo de reportagem, né? Saber aquela fofoquinha, aquilo que vai acontecer aqui na sessão, para colocar no Facebook ou colocar no jornal, né, como matéria. Então é importante, né? Agora, é importante também a gente saber que existem notícias boas, né, verdadeiras, e existem notícias más, que não que vocês criam, mas notícias falsas nas redes, que isso, né, as pessoas não sabem como diferenciar, e isso também cabe muito ao jornalismo. Próxima pergunta. Pode, fica à vontade. Boa noite, sou o Fernando Petit, vereador aqui também na Câmara Municipal. Só completar um pouquinho da importância do jornalismo, né? Eu sou casado com uma jornalista, fiz relações públicas, né, nesse meio também de comunicação, é um prazer recebê-los, mas também tem um outro lado, vocês podem estar trabalhando aqui com os vereadores, como assessoria de imprensa. Vocês fazem com que o nosso trabalho possa ser mais divulgado e com uma agilidade maior junto ao jornal, né, uma resposta que a gente possa dar também, assessoria de imprensa diretamente com o jornal de televisão, impresso e até a mídia social. Hoje o jornalista é muito importante para que nosso trabalho possa ser divulgado com uma agilidade maior e assim a gente ficar, o político ter uma proximidade maior com o cidadão. Então vocês do outro lado acompanham e noticiam o dia a dia político, mas vocês podem estar aqui também, sendo assessores e fazendo com que o nosso trabalho ganhe uma notoriedade maior. Boa noite, vereador Mota. Eu queria complementar um pouquinho também na resposta da função. Naturalmente que a principal, o vereador Shakespeare, nosso presidente, já colocou. Mas uma das coisas que hoje a população mais cobra do vereador é levar melhorias para o bairro, que não é, na verdade, a função do vereador, mas passou a fazer parte do trabalho do Legislativo, intermediar junto à população e o Poder Executivo as melhorias que a nossa cidade precisa. Quando você chega no bairro, ele fala: vereador, você não conseguiu trazer para nós aquela melhoria? Dificilmente ele lembra que o fator principal é o fator fiscalizador e fazer a legislação da cidade. São coisas que passou a fazer parte da função do vereador. Hoje, quando você vai prestar conta, você não presta conta das leis, você presta conta do que você conseguiu levar para o bairro. Eu levei tantas academias, tantas praças, melhoramos o sistema de ruas, fizemos um binário lá, uma mão vai, outra sobe, de mão única. Então, ou seja, isso são trabalhos que o vereador faz a discussão da população e com os setores competentes da prefeitura. E quanto ao jornalismo, quero dizer a vocês que eu sou proprietário de uma emissora de rádio, a rádio oficial, Rádio Capital FM de Caçapava, e, naturalmente, eu só posso falar bem do jornalismo, porque, afinal de contas, é realmente quem leva a notícia. Vocês tanto podem construir uma história, valorizar a história de alguém, como podem destruir em questões de segundos, porque a força do jornalismo é muito grande. Então, realmente, só posso cumprimentá-los e agradecer por estar aqui. Tá? Parabéns a vocês. Os vereadores querem falar mais aqui. Eu queria falar mais um pouquinho. Mas isso aí que a gente tem que deixar os alunos falarem, senão eles ficam ouvindo, eles têm que vir aqui, fazer as perguntas, dar uma aquecida aqui, umas perguntas mais polêmicas para eles. O jornalista precisa também fazer isso. Então, pode utilizar aqui outro microfone, quem quiser na fila, professora. Coloca o outro aqui do outro lado, porque acho que a gente tem que procurar ser o mais sucinto possível das respostas dos vereadores para que a gente possa ouvir um pouco mais os alunos também. Seu nome é? Isabela. Questão de ordem, Isabela. A minha pergunta, na verdade, vai para a senhora vereadora Juliana Fraga. Acho que, por falta de inserção política, nós, na sala, a gente teve muita dúvida sobre o que ocorreu com a vereadora Vitória, a candidata Vitória Xavier, e a gente queria que você pudesse explicar para a gente um pouco como que ocorreu isso, porque a gente ficou muito confuso, a gente não sabia, acho, realmente por não ter essa ligação política já. A gente gostaria que você pudesse explicar para a gente, por favor. Tá. Então, eu acho que isso já faz parte também um pouco da resposta em relação ao jornalismo. Como é importante a questão da notícia, da responsabilidade e da veracidade, né? Olha a responsabilidade de quem noticia algo. Porque
a parte do que foi jogado, a questão do tapetão. Não foi isso. Não foi isso. O sistema político e eleitoral tem uma regra, né? E o que aconteceu foi um processo que a candidata Aninha, da comunidade, entrou com um processo, isso antes das eleições, em 19 de março, 19 de setembro, relacionada à candidatura dela, que ela fez, protocolou na data certa, mas não foi reconhecida no sistema. Mas estava no cartório, ela registrou em cartório. E ela fez a campanha toda, já entrou no TRE para que o registro dela valesse. O que aconteceu? Fez a campanha, né? E o processo foi correndo. Foi correndo, não tinha dado a resposta ainda. Deu o resultado da eleição, e quando foi lá para São Paulo, o resultado saiu ontem. Né? Então, já tinha dado a resposta, o resultado da eleição, mas como o processo dela estava em andamento, por causa do registro dela como candidata, os votos foram validados. Né? Então, o coeficiente, toda a somatória que há um processo eleitoral, eu acabei entrando por isso. Então, não foi um tapetão, é um processo legítimo que eu acabei entrando. Então, quando foi perguntado sobre a questão do jornalismo, eu acho que faz... E hoje, o problema, eu acho, das redes sociais, que acabam soltando de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, né? E aí multiplicando e compartilhando de qualquer jeito, e acaba as pessoas não sabendo, de fato, o que é a real da história. Então, a responsabilidade do jornalista, mas também das pessoas, é de saber a fundo o que está acontecendo e levar a verdade. Né? Como tem uma palavra muito séria, as pessoas padecem por falta de conhecimento, então nós também temos que levar o conhecimento para elas, de verdade. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Vamos controlar só o tempo aqui para a gente. Seu nome é? Bruno. Fica à vontade, Bruno. A minha colocação é a respeito do choque que nós tivemos quando nós entramos nessa casa e que nós vimos as bancadas, muitas delas vazias, e com poucos vereadores presentes. Infelizmente, o nosso povo ele não sabe que nessa casa essas mesas ficam por muitas vezes vazias. E eu gostaria que você esclarecesse, que vocês, né, aqueles que quisessem, esclarecessem para nós por quê. Porque a população confia em vocês, a população vota, e então eu gostaria de saber por que essas bancadas muitas vezes são vazias, enquanto alguém se pronuncia, alguns estão conversando, alguns estão de costa. Bruno, você tem alguém que você quer que responda? Não, aquele que... Se vocês puderem na pergunta, vocês direcionarem, para não ficar, senão vai ficar 10 comentários, aí vai atrapalhar os colegas. Certo. Fica à vontade, quem que você quer que responda? Pode ser o senhor. Oh! Bruno, o trabalho do vereador, o trabalho legislativo, é um trabalho muito além do que nós ficarmos sentados e observando o que o colega está dizendo. Às vezes, o que o colega está dizendo é algo de interesse que ele colheu em determinada região da cidade. E a gente tem todo o trabalho de projetos de lei que precisa ser feito, autenticação, dando parecer também nos projetos que já estão em tramitação na Câmara Municipal. Então, tem toda uma dinâmica de trabalho que já tem na Câmara, junto com a assessoria. As votações também já tinham ocorrido. Então, depois da votação, naturalmente, os vereadores tem as salas anexas aqui, eles vão ter outros afazeres aqui, então eles vão fazer o seu trabalho. Então, não obrigatoriamente, tem dias que aqui a discussão é um pouco mais acalorada, você vê os 21 aqui se empoleirando, literalmente, para poder falar, para poder discutir. Quando a gente discute um projeto um pouco mais amplo, que trata uma cidade como um todo, é uma discussão bem ampla que é feita aqui na Câmara Municipal. Então, o trabalho do vereador, na verdade, não se prende... às vezes, a gente vê também algumas informações que saem dizendo o vereador está em horário de trabalho, o vereador não estava na sentada onde está o nome dele com a plaquinha, ele estava sentado na outra... O Sheik está sentado na cadeira do Ciborgue, o Ciborgue na cadeira do Sheik, o Ciborgue estava falando com o Shakespeare. Tudo aqui posso dizer que nós fazemos aqui uma relação aqui entre os vereadores aqui. A gente tem que conversar muito, dialogar muito, debater muito, discutir muito. Discordamos muito aqui um com o outro, mas a gente procura atender melhor o que atende a cidade de São José. Se tem outro vereador que vago, mais alguma coisa? Que você... Acho que é importante você...
Boa noite. Primeiro, cumprimentar a presença de todos vocês, professora Kátia. Uma alegria tê-los aqui. Eu primeiro queria falar com relação à questão das funções. Tem um documento que chegou na Câmara Municipal, que é por legislação, até o dia 30 de setembro, vem o orçamento da Prefeitura para a Câmara Municipal. O orçamento vem para os vereadores discutirem aqui, para o ano que vem, tudo que vai ter de receita e despesa do município e onde serão gastos os recursos do município. E a Câmara é que avalia esse orçamento, aprova ou não, ou até modifica algumas questões do orçamento. Então, esse momento que nós temos agora, no mês de outubro, novembro, até o final do ano, e a Câmara ela só encerra seus trabalhos quando vota o orçamento, isso está na legislação, se discute a questão orçamentária, que é um papel do vereador, independente se ele for situação, se ele for oposição, sigla partidária, é uma obrigação de Câmara Legislativa trabalhar a questão orçamentária. Agora, aqui, você chega um momento que você tem a pauta, a votação, no caso, terça-feira, de indicações, requerimentos, tem os debates. Nós tivemos aqui 2 grupos grandes, taxistas, o pessoal ligado à Fundação Cultural que veio, fez reuniões até paralelas à sessão aqui. Após a votação, né, desses projetos, que aí sim, com todos os vereadores, aí abre para o uso da tribuna. O uso da tribuna é opcional, tem vereador que vai, tem vereador que não vai, já foi ali, né, aquilo que era necessário, a presença de todos os vereadores dentro, exatamente dentro do plenário. Diga-me, seu nome é? Marcela. Marcela. Em teoria, o nosso Estado é laico, mas a primeira coisa que eu prestei atenção quando eu cheguei foi o Cristo. Eu queria saber o porquê. Se o nosso Estado é laico, ele não tinha que estar ali. Vocês pediram polêmica. Eu tenho muita tranquilidade de responder isso, até porque apanhei muito, porque muita gente dizia que o Shakespeare assumindo a presidência iria retirar todas as imagens e tudo. Isso aí é um símbolo, a gente tem que respeitar. Eu sou contra qualquer tipo de intolerância. Acho que isso precisa ser praticado na nossa sociedade, respeitar esse Estado laico de verdade nas nossas atitudes e ações, não a gente ficar com a hipocrisia de dizer que retirando ou aceitando ou não um símbolo, já existe já há muito tempo, já desde a inauguração da Câmara Municipal, e tudo isso é patrimônio já daqui da nossa Câmara Municipal, e com isso precisa ser respeitado. Então a gente respeita. Na verdade, não existe uma obrigatoriedade, nem para ter e nem para não ter, mas a gente respeita e respeita muito a todas as religiões, e aqui nós estamos para atuar tanto para católicos, evangélicos, espíritas, qualquer outro tipo de religião. O que a gente não aceita aqui é a intolerância. Então, a gente já teve várias discussões aqui acaloradas, tivemos agora a discussão da ideologia de gênero na educação, que foi bem acalorada na Câmara Municipal aqui, nós teve uma participação muito grande da sociedade, e o mais importante é trazer as discussões para a Câmara Municipal, discutir de verdade na Câmara Municipal e, principalmente, ter a participação da população. O que nós estamos fazendo aqui hoje, esse bate-papo, que eu quero aqui parabenizar, eu tenho certeza que vai ficar registrado na TV Câmara, vai ficar registrado nessa Câmara Municipal, que eu acho que é uma das primeiras vezes que isso acontece na Câmara Municipal, de ver universitários, professora que traz aqui universitários aqui para conversar com os vereadores, para a gente ter esse bate-papo aqui, e principalmente a presença dos vereadores aqui, depois da sessão, conversando com vocês. Isso mostra que a Câmara Municipal está sempre a portas abertas para a gente discutir a cidade. Então, isso a gente precisa. Os símbolos a gente sempre respeita. A gente está acabando, eu agradeço muito, né? Queria reforçar assim, a perspectiva da Univap mesmo formativa, né? Ao trazer os estudantes aqui. Eu acho que a primeira questão, né, em relação ao tratamento de dados no curso de jornalismo, é eles saírem dos discursos de senso comum, né? Porque tem muitos discursos de senso comum sobre a política. E a melhor forma de você sair dos discursos de senso comum é você fazendo a experiência prática. Então, é essa perspectiva formativa. Então, a gente vai para as 2 últimas questões. Tá, agradeço muito. Obrigado. De novo. Parabéns, professor. Parabéns. Eu queria falar um pouquinho, antes de chegar no término, é o seguinte: primeiro, o Jesus Cristo aqui, ele está num papel de simbologia, mas eu acho também que o Estado tem que ser laico, e que as igrejas não podem ser comitê político, nem Deus cabo eleitoral.
Outra coisa que eu queria falar a respeito da importância da imprensa. Eu acho que esse país não teria chegado no estado que chegou até hoje, o desenvolvimento que ele teve, principalmente contra a corrupção e todas essas denúncias, se não fosse para a imprensa. A imprensa, na verdade, é a garantia da nossa democracia. Ela é de suma importância, não só para o país, como para o mundo inteiro. E o terceiro papel que eu acho que o investigador, que o legislador tem que ter, o vereador, que infelizmente muitos moradores, muitos munícipes não têm conhecimento dos seus direitos. Então eles batem na porta, às vezes são mal atendidos pelos órgãos públicos, e aí, como ele não tem aonde recorrer, ele lembra em quem votou e bate aqui na porta nossa. Então nós temos também a obrigação de mostrar o caminho das pedras para eles. Porque se a máquina pública, não só do Estado, todas as esferas, fosse muito bem azeitada, a nossa função seria só de legislar e fiscalizar. Mas nós temos também que abrir o caminho, abrir as portas nos órgãos públicos, que nem sempre são muito acolhedores, muito receptivos, nem muito resolutivos. Então, nós temos que fazer esse acolhimento e explicar como que funciona a máquina, explicar para ele defensoria, delegacia de ensino, as várias esferas que existem e que eles não têm o conhecimento e não se apoderam disso como um instrumento para a sua sobrevivência. Nós temos que também fazer esse papel de dar um braço, de dar uma mão para o cidadão. Obrigado, vereadora. Seu nome? Meu nome é Luiz Kleber. Luiz Kleber. Vontade, Luiz Kleber. Na verdade, vou fazer duas perguntas, né? A imprensa mostrou só o lado executivo do encerramento, né, do antecipado dos estagiários. Eu queria saber o que o legislativo tem a dizer sobre isso, né? E se a lei que vocês votaram recentemente, que é o orçamento para 2017, se o orçamento poderia, vamos dizer assim, suprir as necessidades da educação e da saúde, como foi colocado na pauta de votação. Na verdade, o orçamento ainda não votou, ainda está em discussão aqui. Ainda estamos discutindo ainda o orçamento. Ainda então não foi. Nós temos aí, acho que até dia 15 de dezembro a gente já vai ter votado. Os estagiários do Legislativo não tivemos nenhum tipo de problema, não houve nenhum tipo de interrupção de contrato, não houve demissão. Aqui da Câmara Municipal, nós trabalhamos em cima de todo um planejamento orçamentário, já que nós já sabemos já de um ano antes. Então, não tivemos problema nenhum. A gente sabe que ocorreu aí algumas dificuldades aí de organização de planejamento do Poder Executivo e eles tiveram que tomar uma medida, mas quanto ao Legislativo não teve nenhum impacto direto. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Rafaela. Rafaela. E a minha pergunta é: como vocês, vereadores, conseguem distinguir as necessidades, né, do público, se nem sempre vocês conseguem estar vivenciando a realidade deles? Posso falar um pouquinho? Eu costumo falar, Rafaela, que eu acho que alguns vereadores falaram, e falaram bem. Os vereadores, eu costumo falar que a gente é um pouco ponte também, né? A gente está diariamente com os munícipes, com as pessoas, nos bairros, e vivenciando. A maioria daqui mora em bairros na periferia e constantemente está com contato com as pessoas, vivendo com filho na escola pública, parece que não, mas com os filhos na escola pública, com pessoas que estão ali com problemas na saúde, que andam de ônibus, fora em reuniões, com gabinetes itinerantes. Aqui tem vereadores que têm gabinete itinerante nos bairros para ouvir e ter o acesso dos problemas que acontecem com os munícipes. Então, essa ponte, esses problemas que a gente recebe lá na base, a gente vai e leva para o executivo, leva para os secretários, leva para os diretores, leva essas demandas para quem realmente pode solucioná-los, né? Nós somos porta-voz, nós vamos lá, cobramos, a gente faz o nosso papel, além de executar, legislar,
é também colocar, indicar e mostrar. Aqui, terça-feira, a gente vota as indicações, os requerimentos, que é um pouco disso que a gente traz do munícipe, que são as indicações, quais são os problemas, é buraco, é ônibus, é poste, é tudo que a gente vai encontrando com o munícipe, com os problemas que vão encontrando nos bairros. Então, esse contato a gente tem e vivencia, sim. Pelo menos, no meu caso, eu moro numa região e vivencio, participo da comunidade e constantemente estou ali com os problemas também, porque moro lá. Entendi. Presidente, dá licença, Mata, só um minutinho. O seu nome, desculpa? Rafaela. Rafaela, não sei se você conhece o Parque Novo Horizonte, Zona Leste, São José dos Campos. Eu moro no Santa Hermínia, um bairro que não era asfaltado, faz 2 anos que está asfaltado. A gente convive, sim, com a população, sabe os anseios da população, sabe a necessidade. Eu acredito que todos os vereadores aqui têm o seu papel, sim, com a sociedade. Como bem diz a vereadora Dulce Rita, tem hora que você tem que dar a mão para uma pessoa, tá ajudando aquela pessoa. Então, o papel do vereador, além de fiscalizar e legislar, ele tem que cuidar da população e ajudar aquelas pessoas que te ajudaram a te eleger para você chegar até aqui. Bom, querido? Entendi. Bom, no meu caso, por exemplo, eu tenho um escritório permanente, aberto, ali no Parque Industrial, que fica à disposição, ou seja, da população. Tem uma equipe que atende a comunidade ali, nós estamos sempre atendendo ali na região. Um outro sistema é fazer as reuniões na casa, assim, quando surge algum problema, nós vamos na casa dos moradores, convidamos os vizinhos, os próprios moradores convidam os vizinhos, nós vamos lá debater os problemas, discutir com eles. E nessas reuniões, a gente vem com uma pauta quilométrica, porque os pedidos são muitos, realmente. Esse varejo que a gente faz na sessão de hoje, que justamente esse é o fruto dessas reuniões, desses pedidos, ou das pessoas que vão até o nosso escritório, que fica ali na Rua Bacabal, e sempre vai ter lá alguém para anotar e para pedir todos os dados da pessoa para a gente poder fazer os encaminhamentos. E muitas vezes fazer, como a vereadora Dulce disse, esse intercâmbio, essa ligação, né, entre o poder público, o executivo, e o morador e a população. Esse eu acho que é um ponto que a gente tem. E tem vários colegas que têm um sistema de tenda na feira, por exemplo, ou tenda em determinados pontos no bairro, e isso vai girando, tá? Faz uma divulgação, tal dia vou estar na feira tal, ouvindo a população. Então, é uma forma que a gente tem de buscar e de ver realmente tudo que está acontecendo na nossa cidade. Como que vocês conseguem mediar a importância como, por exemplo, uma importância maior ou menor do que uma necessidade, né? Exatamente, uma prioridade. Olha, a prioridade, na verdade, ela vem do anseio de várias pessoas. Então, quando várias pessoas começam a pedir a mesma coisa, aquilo é uma prioridade, e você vê que aquilo realmente está afetando a vida na nossa comunidade. Então, isso a gente coloca como prioridade e faz uma discussão. Normalmente, um caso maior desse, você acaba tendo que discutir com o prefeito, com os secretários. Muitas vezes a gente pega o secretário ou o próprio prefeito e vamos até o bairro para poder analisar aquilo que foi pedido. Então, ou seja, a analisação, quando é um problema pontual, você vai, verifica aquele ponto pontual e encaminha, por exemplo, o secretário. Quando é um problema que começa várias pessoas reclamando, um problema de ônibus, é um problema que realmente aflige toda uma comunidade, um problema de saúde, que aflige toda uma comunidade. Então, uma falta de creche, problema de vaga da escola, que nós vamos entrar num período agora que vai aparecer muita demanda escolar, muita demanda de creche. Então, isso aí a gente tem que discutir no executivo, que depende do quê? Depende de um planejamento para uma obra futura, e não para uma coisa que, às vezes, uma poda de árvore, uma lâmpada queimada, que acontece, às vezes, coisa dentro da semana. Deixa eu só complementar o que a Rafaela falou, Ciborgue, aqui. Tratar as pessoas como pessoas. Se colocar no lugar do outro. Não é fácil. Eu falo aqui, nós somos em 21 vereadores, tem hora que eu falo para a minha assessoria que você tem que trocar de lugar com o munícipe. Eu já peguei munícipe, coloquei sentado no lugar do meu assessor e falei para ele, agora você vai ouvir o que o munícipe tem. Você vai se colocar no lugar do outro.
Porque a prioridade, tem hora que chega uma prioridade que tem que ser na hora. No caso da vereadora Dulce Rita, que ela atende muito caso de hospital, e tem hora que a pessoa liga para você no seu telefone no final de semana e a prioridade para a pessoa é prioridade zero. Você tem que ir ali e atender a pessoa. Tem hora que estoura um esgoto na frente da casa de uma pessoa num domingo e ela não tem para quem pedir, ela vai recorrer ao vereador. Aí, se o vereador não tem um contato no secretário, não tem um contato do diretor da Sabesp, e a pessoa vai estar ali com a casa dela cheio de esgoto vazando o dia todo. Então, a prioridade chega a cada momento. Então, você não sabe, mas se colocar no lugar das pessoas. Verificação que vocês fazem para priorizar, vocês conseguem ir até o local, vocês têm acesso realmente para verificar se é realmente uma prioridade? Rafaela, acho que principalmente o vereador Wagner vai falar um pouco, nós estávamos aqui falando, que acho que o papel do vereador é muito mais do que tudo isso que foi dito. É também esse papel, mas a gente tem que... A cidade existe todo um planejamento, e esse planejamento precisa ser executado e precisa ser fiscalizado. Então, esse papel que o vereador tem que fazer é de acompanhar esse desenvolvimento, o crescimento da cidade de São José. Acho que isso é importantíssimo, né, Wagner? Sim, eu acho que, por exemplo, a vereadora Dulce colocou aqui, por exemplo, de ser um elo que facilita chegar nas instituições que muitas vezes não atende bem ali o munícipe. Então, isso é uma coisa que o papel do vereador faz para ajudar numa demanda pontual de um determinado cidadão, numa situação assim. Mas uma coisa que é importante é o fato de que o papel da Câmara, dos vereadores, de quando tem uma situação de atendimento ou de por temas, saúde, educação, saneamento básico, meio ambiente, a gente tem que estudar a cidade e trabalhar a Câmara como um elemento onde se formula políticas públicas para cada tema, né? Não adianta a gente ficar resolvendo probleminha de um, de outro. A gente tem que saber a fonte do problema e resolver ou debater com a cidade essa situação e tentar encontrar soluções que muitas vezes não são fáceis e que não são dependentes somente de Câmara. Pode envolver Poder Executivo, mas tem que envolver a sociedade, né? A saúde é sempre problema, mas qual que é o problema da saúde? Falta recurso, falta médico. Como é que a gente vai discutir a política de atendimento do SUS do município? Esses temas grandes são aqui da Câmara Municipal. Por exemplo, quando a gente vai falar do mapeamento de qual que é a situação de uma determinada realidade, você tem um raio-x da cidade em várias áreas. Educação, saúde, todas elas. Na educação, como é que é o índice de alfabetização? Tá ótimo. Então, como é que tem que olhar a qualidade de ensino? Tem que olhar a questão de vaga de creche. Como é que está a legislação em relação a esses temas? A prefeitura está cumprindo ou não está? Esse é o papel do vereador, de todos, independente de ser situação, de ser oposição, de sigla partidária. Ajudar as formulações também de políticas públicas e se atentar nessa realidade. São José dos Campos, hoje, você pode resolver casos pontuais, mas, por exemplo, São José dos Campos, apesar de ser uma cidade rica, é uma cidade que ainda tem muito bairro sem rede de esgoto, por exemplo. Não tem rede de esgoto. Tem bairro ainda que não tem água encanada. Por quê? Como é que é o processo de formação da cidade? Como é que a gente evita de ter bairros assim? É uma legislação? Ou é uma cobrança em cima da prefeitura? Para pensar já também naquilo que a Câmara pode fazer perante a sociedade, perante toda essa população. Nós temos uma legislação hoje que coloca que até 2020 nós não deveremos ter nenhuma criança, foi votado por todos esses vereadores que estão aqui, que até 2020 não vai poder ter nenhuma criança fora de vaga de creche. Isso está na onde? Fora de creche, desculpa, fora de vaga de creche, não, fora de creche. Plano Municipal de Educação. Esse debate do Plano Municipal de Educação foi um papel importante de todos os 21 vereadores da Câmara. E vai ser importante para ver se o município vai cumprir isso até... Aí, aonde que entra também o papel do vereador? Olhar esse mapa, acompanhar a execução disso, já é uma maneira de você estar também linkado com a realidade de nossa cidade. Obrigado, vereador. A última pergunta. Obrigado. Não dá tempo. A Rafaela vai, Obrigada, pegou gente. gosto aqui. Ela vai, 2020 aguarda aqui já. Boa Yasmin. noite. Meu nome é Yasmin À e vontade, a minha Yasmin. pergunta é mais para saber a opinião de vocês, porque para mim os vereadores eles conseguem ter um contato muito maior com a população. Quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu percebi foi que tem uma pluralidade gigantesca de partidos, mesmo dentro da Câmara dos Vereadores. Eu gostaria de saber qual que é o real benefício de existirem tantos partidos no Brasil e qual que é o real benefício de tantas coligações feitas.
Cada um vai ter opinião. Eu, particularmente, posso dizer que eu acho que é um exagero o número de siglas que existe, é um exagero essa participação de coligação que existe também. Eu sou favorável de nós temos, na verdade, um enxugamento, que a gente possa congelar um pouquinho o que já tem, se preciso for, a gente possa ter um número menor de partidos, mesmo que dando oportunidade para os partidos novos que existem, mas entendendo também que a gente precisa ver principalmente a questão da coligação da proporcionalidade, que a gente fala, a coligação da proporcional, que facilita a eleição de alguns políticos, uma votação um pouco menor, é o processo, como a vereadora Juliana disse, é um processo eleitoral. Então, isso precisa ser adequado e a gente sabe que isso é uma decisão que tem que ser tomada em Brasília. Mas acho que tem vários vereadores aqui que alguns já passaram por momentos foram beneficiados pelo sistema eleitoral e outros que não foram beneficiados foram, de uma certa maneira, prejudicados pelo sistema eleitoral. Teve gente que teve mais de 5, 6 mil votos e não conseguiu se eleger. Tem gente que teve 2 mil, 3 mil votos e conseguiu se eleger. Então, é todo um sistema que funciona e que a gente, na verdade, só segue a regra que já está sendo imposta já e a regra não tem lado, precisa só para ser seguida. Queria aproveitar para dizer que vocês que estão aí na faculdade, eu também que já tive lá na Univap fazendo parte, inclusive, do movimento estudantil, um dos temas que a gente sempre discutia lá era como funciona o sistema político brasileiro. Hoje nós temos um sistema político que, isso que você falou, da situação que tem aqui, ele é retrato do nosso sistema nacional. Então, quando se fala em reforma política, é uma coisa tão difícil e tão distante, parece, da população, mas é o que impacta diretamente no dia a dia de todos nós. A reforma política ela é necessária porque o sistema hoje ele é falho. Existe hoje um voto extremamente personalizado em detrimento da questão partidária. Partidos fracos, desacreditados, ou sem nenhuma identidade, empobrece o debate no legislativo. As democracias que realmente elas têm mais vigor, elas têm partidos fortes, partidos com clareza de ideias. E as pessoas que estão lá, elas estão representando um campo de ideias. E a sociedade vota em campo de ideias, não vota em pessoas para o legislativo. Infelizmente, com o sistema distorcido que nós temos no Brasil, e é necessária a reforma política, difícil de fazer a reforma política, porque quem tem que fazer são exatamente os que vão ser impactados. É muito difícil. Mas a reforma política ela é fundamental para se a gente quiser mudar essa realidade dessa fragmentação partidária, dessa situação toda que envolve aí desde o modelo de coligação, modelo de financiamento, modelo de como criar partido. Nós não podemos impedir a criação de partido, impedir a exposição de ideias, a liberdade de todo mundo poder montar o seu partido. Mas você tem critérios de como que esse partido ele vai conseguindo galgar representações e tamanho dentro do país. Né? Os Estados Unidos não tem só 2 partidos, tem 50 candidatos a presidente, tem dezenas de partidos. Mas, conforme o tamanho, você tem um peso. Não é? O sistema brasileiro no Congresso ele é o mais fragmentado do mundo, com 28 partidos, eu acho, 28, né, Dulce? 28 partidos com representantes no Congresso. O segundo país mais fragmentado no mundo é a Indonésia, com 13. E a gente com 28. E o Executivo ele pena com a fragmentação do Congresso. Fora os vários outros ainda que estão... Tem mais 9 para ser criado. O problema não é a criação do partido. O problema é como que funciona a regra do sistema eleitoral. Isso aí, olha, pode marcar um seminário lá, viu, professora? Chamar um de cada partido aqui, a gente pode fazer um debate sobre reforma política maravilhoso. E é bem legal, é bem interessante para todo mundo perceber a necessidade de vocês serem multiplicadores desse tema, que eu acho que é o maior dos problemas que o Brasil tem hoje, é como trabalhar o sistema político. Eu ia colocar exatamente isso, só para fechar, eu não concordo, acho maléfico e a gente tem que sempre ir para essa questão da reforma política. A gente tem que trabalhar a questão da reforma séria, né? Porque nós tivemos uma reforma política ano passado, uma mini reforma política, mas que, se a gente vê bem, não causou tanto impacto. Eu só queria complementar, é o seguinte, se você ver o ideário de um partido, é o mesmo do outro, porque todo mundo quer uma nação com saúde, educação, segurança, etc, etc.
Mas que realmente essa proliferação de partido é por causa do fundo partidário, né? Onde tem dinheiro vira essa zona mesmo, infelizmente. Português, espaço de televisão, coliga um com o outro, compra de espaço, todo... E o Congresso não é muito preocupado, não. Para ele, para o Congresso, quanto mais tardar essa reforma política, que desde que seus pais, já estão cansados de ouvir tal reforma que nunca chegou. Enquanto ficar esbarrando aí no negócio do dinheiro, espaço de televisão, coligações de última hora, que um dia se beijam, outro dia se matam, vai continuar disso aí mesmo, porque o ideal, ninguém está preocupado aí muito com a pátria amada, não. Só na hora de fundar o partido, é o ideário de um, só muda a ordem das coisas, é o mesmo ideário do outro. Na hora de botar em prática que muda tudo, né? Infelizmente. Yasmin. Alô. Eu sou de um partido pequeno, PRP, né? PRP é um partido bem pequenininho, só que ele tem um detalhe, não tem nenhuma mácula a nível nacional. Pode procurar na internet. Mas a reforma política que está para vir, em pouco tempo aí, ela deve reduzir, sim, enxugar o número de partidos, talvez até o meu seja extinto futuramente, né? Nós não temos o número de deputados suficientes. Mas lembrando que tem partidos que talvez continuem, como, por exemplo, um partido com uma série de deputados federais que vai atingir o número, que coloca lá um cidadão laranja lá para ter milhões de votos e puxar um monte de deputado com pouquíssimos votos que acabam entrando também. Então, tem esse detalhe. Mas a questão da reforma política que teve, a última reforma, eu achei uma situação muito importante, que ela proibiu o patrocínio de empresas privadas nas campanhas. Isso foi muito importante. Porque a empresa que ela patrocina, depois ela vai, muitas vezes, beneficiar. Tinha muito caso de candidato que gastava mais de uma campanha do que ele ia ganhar no mandato inteiro. Então, o que ele vai defender? O povo ou aquele que patrocinou a campanha? Isso é uma coisa óbvia, né? Uma outra coisa importante também, que eu acho que deve mudar no Brasil na reforma política, que eu penso, é eleição a cada 5 anos e de cabo a rabo, presidente até vereador. Porque a gente não aguenta mais o gasto e todo mundo esperando na economia o que vai ser do Brasil, o que vai ser da minha cidade, se esse ganhar, ou se aquele ganhar, qual vai ser a política dele. E a cada 2 anos nós temos esse problema. Tudo para esperando quem vai ganhar, né? Então, é uma coisa que o Brasil precisa evoluir também. Com relação à profissão de vocês, jornalismo, é uma profissão muito importante. O cuidado que a gente tem que tomar é que, muitas vezes, a notícia ruim, a pauta negativa, às vezes, ela vende mais do que a positiva. Então, a gente tem que tomar cuidado, não para fazer aquele positivo ufanista, só falar o que é bom, e nenhum dos dois extremos. O extremo nunca é bom na vida da gente, nem para nada, né? E nem fazer só aquela negativa, só bater também, porque todo lugar tem gente que não é boa e tem gente que é boa. Na política tem, na igreja tem, na polícia tem, em todo lugar tem gente muito boa e gente que não é boa, né? Uma das coisas que eu me lembro bem aqui, quando eu entrei para vereador, eu sou empresário, já era uma pessoa estabelecida, com 50 anos de idade me tornei vereador. Já estava me aposentando, né? Tenho uma empresa, tinha outra vida fora daqui. Resolvi ser vereador. Já tinha tentado algumas vezes, não consegui, até desistir, depois entrei na última hora, entrei. E consegui ser votado, meu partido me permitiu entrar com pouquíssimos votos, com 2.668, e com um gasto de R$5.000, que há décadas não acontecia em São José dos Campos, para vereador eleito, né? E dessa vez não foi muito diferente também. E o jornalista do Jornal da Terra começou a bater muito em mim, bater algumas coisas e tal, infundadas, né? E eu falei com ele, fui com ele e falei, olha, cara, o negócio é o seguinte, eu tenho uma vida de tantos anos na cidade, a juventude já não tem lideranças positivas, está difícil você encontrar liderança para a juventude, pessoas com nome, pessoas tal. Que vantagem que tem de você desconstruir uma imagem infundada dessa forma? E conversei e tal, e provei por A mais B para a pessoa que isso não aconteceu mais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se noticia. A gente apanha muito aqui a política apanha muito, né? E a função da pessoa, eu, pelo menos na minha vida, eu conheço todos aqui, esses que estão aqui, os vereadores que estão aqui, as pessoas se dedicam muito, depois você entra vereador, ninguém manda você entrar, você foi porque você quis, né? Mas você não tem horário, não tem vida, como eles falaram aqui.
liga para dizer que, sabe, qualquer horário, qualquer dia da semana, e você precisa atender, né? E porque o vereador, na lei orgânica do município, o vereador ele governa junto com o prefeito. Ele também é um governante da cidade. Então, ele faz as leis, ele fiscaliza o Poder Executivo, mas ele tem essa situação também de estar ali no dia a dia com a população, atendendo os seus anseios, se aproximando da população, né? Então, acho que é um recado que eu queria dar para vocês também. Vocês são jovens, né? E estão começando a carreira de vocês. Acho que é bastante importante que vocês presenciaram hoje aqui, as informações que vocês receberam. Parabéns à professora, à faculdade. Meu filho estudou no Univap também, se formou em Educação Física lá, né? O mais velho. Presidente, só para concluir, quanto à quantidade de partidos, eu também acho exagerada a quantidade de partidos no Brasil. Nós só temos situação e oposição. Ou você está desse lado ou está daquele outro lado. Então, não há necessidade de ter tantos partidos. Por isso que é a posição. Eu acho que tinha que extinguir e ficar no máximo uns 9, eu acho que já é muito, mas estourando 10. Agora nós temos mais de 32 partidos e estão 9 para vir aí. Você imagina, 32 mais 9, nós vamos para mais de 40 partidos no Brasil, que a gente vai ficar discutindo aqui qual partido é isso ou qual partido é aquilo, sendo que ou você é situação ou você é oposição. E é muito difícil. Então, deixando bem claro, eu fui eleito pelo Partido Verde, estou no Partido Verde, hoje estou como presidente do Partido Verde. Meu partido também é um partido que sempre batalhou para que saísse candidatos a prefeito e tivesse uma chapa completa, tanto que o PV no estado de São Paulo, há muito tempo, ele disputa eleição para deputados estaduais e deputados federais, ele nunca coligou, sempre saiu com mais de 100 candidatos. Por quê? Porque ele pensa que dentro do partido, né, a análise do partido é essa, de ter as pessoas ali, que as pessoas mesmo vão estar sem coligação. Mas o sistema permite hoje e obriga você, tem hora, a fazer coligação. Se você não fizer coligação, aquele outro partido que tem mais, ele tem mais tempo de TV e você não tem tempo. Então, infelizmente, a justiça eleitoral não é... Né, a legislação não é tão equilibrada quanto a gente pensava que fosse. Boa noite, gente. Deixa eu falar aqui também, porque, como suplente, acho que eu tenho o direito. Bom, pessoal, eu sou suplente de vereador. Hoje eu assumo como vereador, estou na licença do vereador Walter Hayashi, licença médica dele. Eu também não sou favorável à quantidade de partidos. A gente tem que entender que cada partido tem a sua ideologia, né? Acho que todo mundo tem colocado isso. O meu partido é o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Ele é um partido que tem uma história muito grande na cidade, no país, né? Do Grande Getúlio, né? Que criaram todas as leis trabalhistas, o 13º, Fundo de Garantia. Então tem uma história, tem uma história, né? Um partido tem uma história e tem uma ideologia. Então, é claro que a gente foi por causa dessa ideologia, desse trabalho. Estavam falando aqui agora há pouco da questão que acho até injusto na questão, porque uns têm muitos votos, não são eleitos, porque outros têm menos, são eleitos, né? Na última eleição, para vocês saberem, eu tive mais votos. Fui 18º mais votado da cidade e não fui eleito. Entendeu? Não fui eleito. Muitas pessoas perguntavam, pô, Marcão, eu votei em você estava lá 18º, por que você não foi eleito? Justamente por essa legislatura, dessa lei que não favorece isso, que eu acho que deveria ser mudado, né? Realmente, eu sou contra essa lei, tem que vir através da reforma política fazer valer quem a população quer que represente, quem que está, né, quer que, de repente, não é o mais preparado, mas, porém, é o que a população quer. Agora, nessa eleição, para vocês verem, eu fiquei em 26º e fui eleito. Entendeu? Pela questão partidária. Meu partido, PTB, fez 2 vereadores. Maninha, acho que ficou em 21º, foi 21º, acho, e eu em 26º. Entendeu? Então, a legislação ela leva a isso. Olha para você ver, na última eu fui mais votado, não fui eleito. E agora, de repente, até para uma justiça, da última, a gente conseguiu ser eleito.
mas eu sou contra tantos partidos, até para não ser, que nem a Dulce falou, questão de negociações, né, de usar o partido para negociações, esquecer a ideologia. Mas hoje muitas pessoas eu tenho escutado. Marco, eu tenho voltado muito na pessoa, né, no que ela faz, no que ela pode fazer, no trabalho que ela exerce. E até falando a resposta da nossa colega que veio falar aqui da presença dos vereadores na região, que era importante, para vocês terem noção. Eu fui um vereador durante esses 4 anos, um vereador sem mandato. Não tive assessoria, não tive gabinete, mas o tempo todo eu estive na rua. Tem uma academia também, tem 2, né, há mais de 20 anos lá no Bosque Eucaliptos, e sempre tive presente com a comunidade, buscando as melhorias, tentando lutar junto com a população, trazer isso ou para a Câmara ou diretamente para a Prefeitura. E para vocês verem, ontem mesmo eu estava na minha academia, estava indo para casa, recebi um telefonema: Marcão, nós temos um problema aqui que uma árvore caiu, um galho na Avenida Ouro Fino, lá na região sul, o galho caiu numa rede elétrica, apagou a luz da região inteira. Eu falei: vocês já ligaram na Bandeirante? Ah, já, mas não tem retorno. Ah, já ligaram para a Prefeitura, já ligaram para o... Já, mas não tem retorno. Então, com um pouco de conhecimento que a gente tinha, as pessoas que a gente conhecia, a gente ligou e em meia hora chegou um carro lá. Então, é alguma forma, de repente, falar é um assistencialismo, mas é uma forma que muita gente entende que muitas pessoas não têm o caminho de chegar em alguma situação, e a gente, graças a Deus, tem esse conhecimento e pode ser essa mão a mais, que nem o vereador Dulce falou, uma mão a mais para a comunidade, para a população. Mas, realmente, que nem o Wagner também estava falando, a função do vereador ela é muito, muito maior, né? Tem uma responsabilidade muito grande. O presidente vai aqui interferir aqui. Eu gosto... Tem que lembrar, senão a gente esquece. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês, a cada um de vocês alunos, dizer que eu gosto sempre daquela musiquinha que tem: eu acredito na rapaziada, acredito em vocês, acho que vocês vão fazer assim a diferença. Quem sabe a geração que está passando aí não vai sentir essa diferença, desse impacto, dessa alteração ou mudança eleitoral que precisa ser feito no país, mas eu sei que vocês vão ajudar muito e fazendo essa diferença, que é vocês divulgando, fazendo as manifestações, vocês reivindicando este papel. É importante vocês entenderem o papel, que é o que vocês estão fazendo hoje, exercendo a cidadania de verdade, de fato, que é o que vocês estão fazendo hoje aqui na Câmara Municipal. E, mais uma vez, agradecer a todos os vereadores pela presença aqui, depois de um trabalho de sessão. Vocês aqui estão até às 21 aqui. Obrigado à professora, os alunos também por escolher estar aqui hoje na Câmara Municipal. E a Câmara está sempre aberta para vocês, para que a gente possa discutir, para debater, para que vocês possam também fazer as críticas de vocês e que a gente possa absorver essas críticas e transformá-las em ideias que possam ser praticadas em benefício da população de São José dos Campos, em benefício comum. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Boa noite. Alguma coisa mais, professora? Não, a gente agradece. Eu acho que eles são jovens demais para ter noção da importância desse momento, mas certamente eles vão lembrar disso durante muito tempo. E eu sempre gosto de citar o Brecht para eles, né, que o pior analfabeto é o analfabeto político. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por abrir as portas e ficar até às 21 horas aqui com a gente. Parabéns para vocês. Muito bem, professora, eu só queria, antes de encerrar totalmente aí, lembrar que nós tivemos, nessa última eleição em São José, 135 mil votos brancos, nulos e abstenções. Tá? Dá quase 30% dos votos. Importante aí a gente praticar o voto nominal e sempre em alguém, mas é importante também que faça, e aí a parte do jornalismo eu acho que é importante, fazer uma campanha para que o voto seja facultativo. Que aí o político vai ter o interesse em atender à vontade da população e para poder ser votado. Hoje, eu, na minha primeira eleição, por exemplo, eu fui lá, que nem o Marcão dessa vez, fiquei lá atrás, mas fui eleito pelas condições partidárias. Mas a importância é o voto facultativo. Essa eleição teve muitos votos brancos e nulos, uma quantidade enorme de abstenção, então é importante aí a gente começar a fazer essa discussão da reforma política e mandar, né? E mandar lá para o nosso Congresso para que eles possam tomar providências. Obrigado a vocês, parabéns a vocês, eu acho que vocês valorizam o trabalho do vereador. Venham um dia numa sessão de quinta, para vocês peguem a pauta, programem, venham um dia que tiver um projeto bem polêmico,
que aí vocês vão poder se deliciar, e nós também vendo vocês ficar aqui até meia-noite, 1h. Um abraço a todos, obrigado. Queria chamar vocês aqui na frente para a gente fazer uma foto, fazer registro, professora, pode? Então tá bom, então. Vamos lá, vamos registrar aqui. Fica à vontade.